Oi gente, eu sou Samantha, esse é o canal Prosa de Menina. E se esse é seu primeiro vídeo por aqui no canal, já te convido a se inscrever para não perder nenhum conteúdo que rola por aqui. E se você já é inscrito nesse canal, você provavelmente está se perguntando por que eu sumi. Esse é um vídeo dos mais pedidos aqui da história desse canal. Muita gente me perguntou isso, principalmente por direct lá no Instagram. Se você não me segue lá também, é @prosademenina. Tem bastante conteúdo que só acontece por lá, então me segue lá também. Muita gente tem me perguntado o que tá acontecendo, que eu sumi. Vocês devem ter percebido que já tem aí um tempinho que eu não apareço aqui. E até mesmo um pouco antes disso, eu sempre dava alguns períodos de vácuos em vocês, dava uma sumida. Então, como vocês têm perguntado muito, hoje eu vim explicar pra vocês o que aconteceu, o que acontece nesses períodos que eu sumo, por que eu desapareço desse canal. Então, vou fazer um breve resumo aqui para dar um contexto. No início, esse era um canal literário e eu falava sobre as minhas leituras, sobre livros e tal. E acontece que daí eu engravidei e eu já não lia mais tantos livros assim. Então, eu não tinha tanto conteúdo para colocar aqui no canal. Então, foi natural que houvesse uma transição, né, aí de assuntos e o canal começou a ser voltado para mostrar o meu lifestyle, falar um pouco sobre maternidade, sobre dicas da rotina do lar, essas coisas assim, o meu dia a dia mesmo, né, que foi a minha vida. Eu parei de trabalhar fora depois também que a Alice nasceu, para poder me dedicar, ficar essa primeira infância com ela. Então os meus assuntos eram mais, assim, mesmo assuntos do dia a dia e tudo mais. E só que daí o que aconteceu? Eu comecei a dar umas sumidas, né, de vez em quando, e vocês acabam que ficam preocupados. É natural que haja curiosidade, vocês sempre me perguntam. Então hoje eu vou tentar explicar nesse vídeo pra vocês. Eu não fiz roteiro, é um vídeo difícil, é muito difícil falar sobre isso, porque é uma coisa muito pessoal. Eu até peço perdão se a iluminação estiver um pouco ruim, porque agora já é de madrugada, a Alice está dormindo. Eu esperei ela dormir pra vir gravar esse vídeo pra vocês. Então, assim, né, o que acontece? Logo quando a Alice nasceu, tem até um vídeo aqui falando sobre o meu pós-parto. Se você tiver curiosidade, eu vou deixar linkado aqui pra vocês assistirem. Que eu falei um pouco sobre isso, que eu passei por aquele período de baby blues, né, que o pessoal fala, e foi, assim, bem difícil, foi bem terrível. Eu não cheguei a ter uma depressão pós-parto, mas eu fiquei bem mal. Mas aí depois de uns 2, 3 meses isso passou. E aí a vida continuou, né, continuei na minha rotina, só que no decorrer, no passar do tempo depois disso, eu fui ficando mal e eu não percebia que eu estava mal. E foi muito difícil pra mim admitir que eu tava mal e que precisava de ajuda e procurar essa ajuda. Então, assim, eu passei por muitas dificuldades, eu me sentia, assim, alguns momentos muito triste. Eu não tinha vontade de fazer nada. E quando eu falo, assim, não ter vontade de fazer nada, eu não tinha vontade de levantar da cama, eu não tinha vontade de pentear o cabelo, de escovar o dente, de tomar banho, sabe, essas coisas básicas. Eu definitivamente não tinha vontade de fazer nada. Eu me sentia muito angustiada, e eu não sabia explicar, não tinha motivo. Era uma coisa assim que não tinha porquê. Eu só não tava bem, eu chorava muito, qualquer coisa eu chorava. E aquilo foi se tornando difícil. Aí começaram também a ter, eu comecei a ter algumas crises de ansiedade. E eu sempre fui uma pessoa ansiosa. Só que ser uma pessoa, assim, ansiosa e sofrer de ansiedade são duas coisas bem diferentes. E às vezes quem nunca passou por isso não entende quando a gente fala, eu sofro de ansiedade, a pessoa fala, ai, frescura. E, gente, é uma das piores sensações, assim, que eu já tive na minha vida. Eu não desejo isso pra ninguém. É aquela angústia, é um desespero, você não sabe, você não consegue sair daquilo, você não sabe explicar. Eu já fui parar no hospital, já teve episódio de eu ir pro hospital, porque eu achei que eu tava infartando de tanta dor no meu peito, porque parece que tem uma coisa esmagando, assim, seu coração, que alguma coisa sentou no seu peito, assim, tem 30 quilos em cima de você, e às vezes você não consegue respirar, você não consegue falar, você não consegue explicar porque daquela agonia, e é uma angústia que não tem fim, e eu não conseguia dormir. Eu comecei a ficar longos períodos acordada, eu ficava pensando, e eu deitava, e eu revirava na cama, e eu pensava, e remoía as coisas, e lembrava de coisas lá de antigamente, e remoía, e ficava com aquilo na cabeça, não dormia.
Eu dormia 3, 4 horas no máximo quando eu tinha uma noite boa de sono por noite. Então, assim, tudo isso foi acumulando e chegou num ponto de que eu não tava mais conseguindo viver, sabe? O que ainda me ajudou bastante é que eu tinha Alice, então eu sabia que eu tinha uma responsabilidade com ela e que ela não podia ficar largada, jogada. Então eu me obrigava, mesmo sem vontade, a levantar da cama todos os dias, a fazer as coisas por ela, sabe? A arrumar a casa porque ela precisava de uma casa arrumada, a fazer comida porque ela precisava comer. Mas eu fazia por ela, eu não fazia por mim. Eu fui ficando cada vez mais de lado e largada. E é muito difícil passar por isso, porque às vezes as pessoas que deveriam estar do seu lado, te ajudar, te apoiar, são às vezes, são parte do motivo de você estar mal, entende? São, às vezes, de onde você mais precisa de apoio, você só recebe crítica. É muito comum pessoas que sofrem de depressão escutarem coisas como, ai, que frescura, ai, reza que passa, ora pra Deus, que passa, vai trabalhar que passa, ai que frescura, sabe, essas coisas assim. E, gente, isso é muito irresponsável, porque não é falta de Deus no coração, não é, é uma doença, não tem o que fazer, sabe? Você acha que a gente gosta de estar mal? Começa a pensar por aí. Você acha que eu gostava de estar mal? E eu falo gostava no passado, mas eu não tô bem ainda. É, infelizmente, quem sofre de depressão é um tratamento longo, é árduo e ele é cheio de altos e baixos. Então tem dia que eu tô bem, tem dia que eu tô muito mal. E assim vai, sabe? Mas eu consegui identificar que eu tinha um problema, eu consegui aceitar isso e admitir, né? Que foi muito difícil admitir que eu tinha um problema e fui procurar ajuda. Então eu fui até um psiquiatra, aí eu fui diagnosticada com depressão e ansiedade. Aí ele me passou uma medicação, que eu consumo até hoje, né? Eu ainda faço uso da medicação, ainda não recebi alta. E eu passei também por terapia com a psicóloga. Acho que foi 3 ou 4 meses que eu fiz terapia. E isso foi muito bom pra mim, me ajudou muito, assim, porque me ajudou não só com as questões, assim, da ansiedade, mas também a entender várias coisas, né? É, de coisas que eu carrego comigo, assim, de problemas, às vezes, desde da minha época de criança, assim, sabe? De algumas coisas, algumas situações que eu não consegui ainda, sabe? Totalmente superar. Então, assim, me ajudou bastante a trabalhar essas coisas, me ajudou também a identificar algumas outras coisas da minha vida. Então, foi, assim, uma coisa que, nossa, foi fundamental para que eu me sentisse um pouco melhor, né? E e é difícil porque no decorrer de tudo isso também tiveram várias situações que foram gatilhos, sabe, pra eu ir piorando e tudo mais. E, nossa, gente, e daí quando eu tava mal, quando eu tava passando por esses momentos piores, era a época que eu sumia do canal, que vocês ficavam perguntando, cadê os vídeos? Por que você sumiu? Por que você parou? Cadê o conteúdo? Por isso, gente, porque eu não queria vir aqui e fingir uma coisa, e me obrigar a gravar uma coisa que eu não tava bem. Então, quando eu não me sentia bem, eu não gravava os vídeos. E por isso que teve aí vários vácuos e tudo mais. Então, assim, é um processo longo, né? É muito difícil estar aqui falando isso pra vocês, porque às vezes parece que eu escutei de muitas pessoas, algumas poucas, né, pessoas que para quem eu contei o que eu tava passando, eu escutei de algumas pessoas, nossa, mas você tá sempre tão sorridente. Você parece uma pessoa tão alta astral, tão pra cima. Mas só eu sabia como por dentro eu tava mal, sabe? E. Ah, é tão difícil. É muito difícil. É muito difícil até falar disso sem chorar. Mas enfim, né? Os remédios me ajudaram bastante. No começo, os primeiros 20 dias que eu tomei remédio, eu fiquei muito mal, porque primeiro eu piorei muito para depois eu começar a melhorar. E o médico disse que isso era comum e que eu tinha que prosseguir no tratamento e eu fiquei firme e consegui finalmente começar a melhorar. A terapia me ajudou também bastante no processo e teve uma pessoa muito especial que me ajudou muito também durante esse processo, que, que a gente acabou se reaproximando por ter problemas, não digo parecidos, né? Mas a gente se apoiou e foi uma pessoa muito especial que me ajudou muito. Foi muito importante também nesse processo meu de estar melhorando e
repensando, né, algumas coisas do passado. E aí eu tava melhor, eu tava melhorando, eu tava retomando a minha vida. Aí o que que acontece? Pandemia, isolamento social. Gente, não tem coisa pior pra quem é depressivo e ansioso do que ficar trancado dentro de casa. Uma coisa é você não querer sair de casa e outra coisa é você ser obrigado a ficar trancado dentro de casa. E não ver pessoas, e não sair, e não... Nossa, aí eu comecei a ficar um pouco pior de novo. E aí foi por isso que eu sumi bem agora nesse período, né, da quarentena. Porque eu comecei a ficar mal de novo. E aí aconteceram também outras coisas, né, que também foram sendo gatilhos. E aí foi muito difícil. Aí nesse período também agora da quarentena, é uma outra coisa que as pessoas têm me perguntado também, assim, constantemente lá no meu direct do Instagram. É, ai, cadê seu esposo? Você tá casada? Por que você não mostra mais seu marido? E então já vou também aproveitar esse vídeo para falar isso para vocês. Vai ser a primeira e única vez que eu vou falar sobre esse assunto. Então, assim, eu não estou mais casada. Durante agora esse período agora também da quarentena, eu me separei. Eu não estou divorciada ainda, porque a gente ainda não assinou lá os papéis com o juiz, mas já foi encaminhado para a vara da família e tudo mais. Estamos só esperando mesmo aguardar para assinar, mas eu já estou separada, já tem quase 2 meses. Não, tem um mês e pouco aí que eu tô divorciada. Então, sim, podem parar de perguntar. Eu estou, sim, divorciada. Espero agora que isso tenha ficado claro e que vocês não me perguntem mais. E outra coisa também, eu não vou falar sobre motivos. Não adianta perguntar, gente. Muitas pessoas perguntaram de formas até indelicadas, às vezes. Eu entendo que vocês têm curiosidade, sim, mas não é um assunto que eu vou abordar aqui no canal, nem para pessoas muito próximas. Eu não contei, então, assim, eu não vou falar sobre isso, tá? Esse é um assunto entre eu e ele, né? A gente tá resolvendo, a gente tem uma filha, e ele ama muito ela ama muito ele, então não é um assunto que eu vou conversar, então não adianta vocês me perguntarem, tá bom? Então, assim, só pra deixar claro que sim, eu estou separada, e não vou falar mais sobre isso, então morreu o assunto, né? Mas é isso, sim. Eu não sei se eu consegui muito explicar, falar de tudo que é muito complexo, assim. Eu não sei se eu consegui ser clara, mas eu espero que sim, que não tenha ficado muito confuso, que tenha dado, assim, pra vocês entenderem um pouco. Então, a partir de agora, eu resolvi gravar esse vídeo pra contar pra vocês. Não falei sobre isso antes porque eu não estava preparada pra falar sobre isso. Ainda hoje é muito difícil, eu ainda não estou 100% bem, eu tô ainda em tratamento. Tem dias, né, melhores, tem dias piores, mas eu vou fazer o possível pra não sumir mais aqui agora do canal. Então eu vou tentar gravar vídeos com uma frequência maior, voltar com os vídeos na terça e na sexta, ou pelo menos uma vez por semana, quando eu não conseguir pôr nos 2 dias, mas eu vou tentar ser mais frequente aqui no canal, então por favor não desistam de mim. Já deixem aquele like aqui pra poder me incentivar. Deixa um comentário, gente, porque, sério, isso motiva muita gente, isso é muito importante. Às vezes a gente fala, deixa um like, deixa um comentário, segue lá no Instagram, e as pessoas falam, ai, que saco, né, ficar pedindo. Mas de verdade que isso motiva, sabe? Isso dá um ânimo, assim, pra que a gente continue gravando e tudo. E sempre tem dicas legais também, que eu sei que ajudam, acabam auxiliando alguém, né? Então, dá aquela força aí pra gente. E é isso, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, que não seja o motivo do qual porque eu me separei, deixa aqui um comentário com a sua pergunta que eu vou fazer o possível. Se eu conseguir, eu vou te responder. E é isso. Eu espero que vocês tenham entendido por que eu sumo de vez em quando. Mas vai ficar tudo bem, gente. No final dá tudo certo. E tô batalhando aí pra isso. E é isso aí. Acho que não tem muito mais o que falar pra vocês. Dá aquele like, se inscreve no canal. Um grande beijo e até a próxima!